Você já sentiu que está preso em uma situação sem saída? Como se estivesse acorrentado por circunstâncias que parecem impossíveis de mudar? Se sim, você não está sozinho. A história do Êxodo é a história da libertação, não apenas do povo de Israel, mas também de todos aqueles que confiam no poder de Deus para transformar suas vidas. Imagine um povo escravizado por séculos, oprimido sob o jugo do maior império da época. Clamavam por socorro, ansiavam por liberdade, mas nada mudava. Até que um dia Deus interveio. O livro do Êxodo não é apenas um relato histórico. É um testemunho vivo do caráter de Deus. Um Deus que ouve o clamor do seu povo, que age com poder e que nos chama para uma vida de aliança e propósito. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada de libertação, conhecer as profundezas da aliança que Deus fez com seu povo e entender o significado dos 10 mandamentos para nós hoje. Se você deseja compreender melhor como Deus age na história e como Ele pode agir em sua vida, este estudo é para você. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode mudar sua perspectiva sobre fé, obediência e o propósito de Deus para a sua vida. Agora me diga, você já passou por um momento em que precisou confiar totalmente em Deus para se libertar de algo? Compartilhe nos comentários sua experiência. Para compreendermos plenamente o Êxodo, precisamos nos transportar para o contexto histórico e cultural em que ele ocorreu. O livro do Êxodo relata eventos que aconteceram aproximadamente no século XV ou XIII a.C., dependendo da linha cronológica adotada pelos estudiosos. Ele descreve a saída do povo de Israel do Egito, um dos momentos mais marcantes da história bíblica. Naquela época, o Egito era uma das civilizações mais poderosas do mundo. Governado por faraós, sua sociedade era altamente estruturada e dependia da mão de obra escrava para a construção de seus monumentos e o funcionamento da economia. Os israelitas, descendentes de Jacó, haviam se multiplicado grandemente no Egito, e isso despertou o medo dos governantes egípcios, que os escravizaram para impedir uma possível rebelião. Mas quem escreveu o Êxodo? A tradição judaico-cristã atribui a autoria a Moisés, o homem escolhido por Deus para liderar a libertação do povo. Ele escreve não apenas como um relato histórico, mas como um documento teológico, revelando a soberania de Deus sobre as nações e seu compromisso com a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. O livro foi escrito primeiramente para os israelitas que estavam a caminho da terra prometida, para que eles entendessem sua identidade como povo escolhido e soubessem como deveriam viver diante de Deus. Mais do que um simples registro de eventos, o Êxodo serve como um lembrete poderoso de que Deus é fiel às suas promessas e que Ele nunca abandona os que nele confiam. A linguagem do livro é forte, dramática e repleta de simbolismos. Milagres extraordinários, como as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho e a manifestação de Deus no Monte Sinai, não são apenas demonstrações de poder, mas também lições espirituais profundas sobre redenção, justiça e obediência. Agora, uma pergunta para você refletir. O que significa ser verdadeiramente livre? Será que liberdade é apenas ausência de opressão ou existe um propósito maior por trás disso? Escreva nos comentários sua opinião sobre o que a verdadeira liberdade significa para você. O livro do Êxodo pode ser dividido em 3 partes principais: Libertação do Egito, capítulos 1 a 15, Aliança no Sinai, capítulos 16 a 24, e Instruções para o Tabernáculo, capítulos 25 a 40. Cada uma dessas seções revela um aspecto fundamental da relação entre Deus e seu povo. A libertação do Egito, Êxodo 1 a 15. Nos primeiros capítulos, vemos a aflição dos israelitas e o nascimento de Moisés, o homem escolhido por Deus para liderar essa libertação. Deus se revela a Moisés na sarça ardente e lhe dá uma missão: confrontar Faraó e exigir a libertação do povo. Faraó, endurecido de coração, se recusa a deixar os israelitas partirem. Então Deus envia as 10 pragas sobre o Egito, cada uma representando um golpe contra os deuses egípcios.
A 10ª praga, a morte dos primogênitos, leva à instituição da Páscoa, um evento profético que aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus. A saída do Egito culmina na abertura do Mar Vermelho, um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Deus separa as águas, permitindo que os israelitas passem a seco, e depois as fecha sobre o exército egípcio. Esse evento não é apenas uma vitória física, mas também espiritual. Representa a redenção completa que Deus concede àqueles que o seguem. Você já viveu um momento em que Deus abriu um caminho onde parecia não haver saída? Compartilhe sua experiência nos comentários. A aliança no Sinai, Êxodo 16-24. Após a libertação, Deus leva seu povo ao Monte Sinai, onde estabelece uma aliança com eles. Aqui Deus entrega os 10 mandamentos, leis que estabelecem os princípios morais e espirituais que os israelitas deveriam seguir. Os 10 mandamentos não são apenas regras, eles refletem o caráter santo de Deus e a forma como devemos nos relacionar com Ele e com o próximo. São divididos em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. Essa aliança é selada com sangue, simbolizando o compromisso entre Deus e Israel. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus estabelecerá uma nova aliança, não baseada em sacrifícios de animais, mas em seu próprio sangue derramado na cruz. Como os 10 mandamentos continuam sendo relevantes para nós hoje? Você acha que eles ainda moldam a sociedade? Comente sua opinião. O tabernáculo e a presença de Deus, Êxodo 25-40. A última parte do livro descreve as instruções para a construção do tabernáculo, o local onde Deus habitava no meio do seu povo. Cada detalhe da estrutura tinha um significado espiritual profundo, apontando para a obra de Cristo. O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o espaço externo, onde ocorria o sacrifício pelos pecados, o lugar santo, onde estavam o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. O Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Esse modelo será mais tarde substituído por Jesus, que se torna o nosso acesso direto a Deus. Em João 1,14 está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra grega para habitou também pode ser traduzida como tabernaculou, mostrando que Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. Você sente a presença de Deus habitando em sua vida? O que você pode fazer para aprofundar essa comunhão? Compartilhe nos comentários. O livro do Êxodo não é apenas uma história antiga, ele é um retrato da jornada espiritual que todos nós vivemos. Fomos escravizados pelo pecado, libertos por Deus, chamados a uma aliança com Ele e habitados por sua presença. O livro do Êxodo é repleto de ensinamentos profundos, mas também contém desafios de interpretação. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos têm debatido algumas questões importantes, e hoje vamos explorar algumas delas. O endurecimento do coração de Faraó. Um dos pontos mais controversos do Êxodo é o fato de que, em algumas passagens, a Bíblia diz que Faraó endureceu seu próprio coração, Êxodo 8,15, enquanto em outras diz que Deus endureceu o coração de Faraó, Êxodo 9,12. Isso levanta a questão: Deus violou o livre-arbítrio de Faraó? Uma interpretação comum é que Deus não forçou Faraó a pecar, mas apenas confirmou a decisão que ele já havia tomado. Faraó resistiu a Deus por orgulho e incredulidade, e Deus permitiu que ele seguisse esse caminho até o fim. Essa passagem nos ensina que, se endurecemos nosso coração contra Deus, corremos o risco de chegar a um ponto onde nossa resistência se torna irreversível. Você já percebeu momentos em sua vida em que resistiu à voz de Deus? Como isso impactou sua caminhada espiritual? A lei e a graça. Os 10 mandamentos e as demais leis dadas no Sinai foram fundamentais para a formação da identidade do povo de Israel. No entanto, surge a questão: se estamos na era da graça, ainda precisamos seguir a lei? A resposta bíblica
é que a lei tinha um propósito específico: mostrar o pecado e apontar para a necessidade de um Salvador. Gálatas 3:24. No Novo Testamento, Jesus não anulou a lei, mas a cumpriu plenamente. Mateus 5:17. Isso significa que, como cristãos, não estamos mais sob a obrigação da lei mosaica para a salvação, mas seguimos seus princípios morais porque refletem o caráter de Deus. As pragas do Egito, simbologia e justiça divina. As 10 pragas lançadas sobre o Egito não foram apenas atos de juízo, mas também um ataque direto aos deuses egípcios. Cada praga desafiava uma divindade específica, mostrando que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus. Por exemplo, a praga do Nilo transformado em sangue desafiava Hapi, o deus do rio. A praga das trevas confrontava Ra, o deus do sol. A morte dos primogênitos era um golpe contra Faraó, que era considerado uma divindade viva. Isso nos ensina que Deus não apenas liberta, mas também derruba os falsos deuses que competem pela nossa devoção. Quais são os faraós e os ídolos modernos que podem estar nos afastando de Deus? O tabernáculo e a habitação de Deus hoje. No passado, Deus habitava no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. Mas com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, o próprio cristão se tornou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Isso significa que não precisamos mais de um lugar físico para encontrar Deus. Ele habita dentro de nós e deseja uma comunhão íntima e contínua. Como podemos viver de forma que honre a presença de Deus em nossas vidas diariamente? O Êxodo não é apenas um relato histórico, ele é um espelho da nossa jornada espiritual. As dúvidas e desafios enfrentados pelo povo de Israel são os mesmos que enfrentamos hoje. Resistência ao chamado de Deus, a luta entre a lei e a graça, e a necessidade de remover ídolos para que Deus seja o centro de nossas vidas. Agora que entendemos o significado profundo do Êxodo, como podemos aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária? A palavra de Deus não foi escrita apenas para ser estudada, mas para transformar nossas atitudes, escolhas e relacionamento com Deus. Deus ainda é o nosso libertador. O Êxodo nos ensina que Deus é especialista em libertação. Assim como ele libertou Israel da escravidão no Egito, ele deseja nos libertar das cadeias do pecado, do medo e da opressão espiritual. Você se sente preso por algum pecado ou hábito que parece impossível de vencer? Você carrega culpas do passado que te impedem de viver plenamente? Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para Israel, ele pode abrir caminhos inesperados para sua libertação. A chave está na fé e obediência. Existe algo em sua vida que você precisa entregar para Deus a fim de ser verdadeiramente livre? Compartilhe nos comentários. Os 10 mandamentos e a nossa conduta hoje. Os 10 mandamentos não são um conjunto de regras ultrapassadas, mas princípios eternos que refletem a vontade de Deus. Em um mundo onde os valores estão cada vez mais distorcidos, precisamos reafirmar nossa fidelidade a Deus. Temos colocado Deus em primeiro lugar em nossa vida? Temos tratado o próximo com amor e justiça? Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Quando vivemos esse amor, cumprimos o propósito da lei. Qual mandamento tem sido mais desafiador para você praticar? Como você pode crescer nessa área? Construindo um tabernáculo interior. No Êxodo, Deus ordenou a construção do tabernáculo para habitar entre o seu povo. Hoje, Ele deseja habitar em nós. Mas será que temos preparado nosso coração como um lugar digno da presença dEle? O altar do seu coração está puro ou está cheio de distrações? Você tem separado um tempo para Deus, assim como Moisés subia ao monte para encontrá-lo? Precisamos ser intencionais em buscar a Deus diariamente. Assim como o povo de Israel dependia do maná diário no deserto, nós precisamos do alimento espiritual da palavra para nos sustentar. Deixando o Egito para trás.
Muitos israelitas saíram do Egito, mas continuavam carregando a mentalidade de escravidão. Quando enfrentaram dificuldades no deserto, desejavam voltar para o Egito. Êxodo 16:3. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus nos chama para um novo tempo, mas ficamos presos ao passado, com medo do desconhecido. Precisamos confiar que a terra prometida de Deus para nós é melhor do que qualquer coisa que deixamos para trás. Existe algo do seu passado que você ainda não deixou completamente para trás? O que Deus está te pedindo para abandonar? O Êxodo é um convite à transformação. Deus quer nos tirar da escravidão, nos guiar pelo deserto e nos levar a uma vida plena em sua presença. Mas para isso, precisamos confiar nele, obedecer sua palavra e deixar para trás tudo o que nos impede de avançar. Hoje, Deus está te chamando para uma jornada de fé. Você está disposto a dar esse passo? Chegamos ao fim desta jornada pelo livro de Êxodo, mas o aprendizado não termina aqui. Hoje vimos como Deus é um libertador poderoso, como os 10 mandamentos continuam sendo relevantes e como devemos deixar o Egito para trás e seguir para a terra da promessa. Se há algo que você deve levar deste estudo, é isso. Deus sempre prepara um caminho de libertação para aqueles que confiam nele. Agora, antes de encerrar, quero fazer uma oração por você. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos ensina e transforma. Assim como conduziste Israel para a liberdade, guia-nos também para uma vida plena em ti. Ajuda-nos a abandonar tudo o que nos prende e a seguir o caminho que preparaste para nós. Que possamos te buscar todos os dias e viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado dos vídeos novos. E lembre-se de entrar no grupo do Telegram para receber materiais de apoio que te ajudarão a fixar o aprendizado. O link do grupo está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário. Se você quer continuar crescendo espiritualmente, assista ao vídeo recomendado que está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.